A obra que ele começa, ele termina. Era uma tarde de sábado, daquelas em que o sol parecia mais pesado e o ar, mais difícil de respirar. O irmão Carlos sentou-se na varanda de sua casa pequena, mais arrumada, com as mãos trêmulas segurando um envelope amarelo. Dentro, mais uma conta atrasada. Dessa vez era a terceira notificação do aluguel, e o valor já ultrapassava o que ele conseguia juntar com os bicos que fazia como pintor. Sua esposa, a irmã Mariana, estava dentro de casa, preparando o jantar com o pouco que tinham: arroz, feijão e um pedaço de carne seca que uma irmã da igreja havia trazido na semana anterior. Mariana, não sei mais o que fazer, disse Carlos com a voz embargada. Já procurei trabalho em tudo quanto é lugar, mas ninguém está contratando. Até os bicos estão escassos. Mariana, uma mulher de fé quieta mas firme, colocou a colher de pau sobre a mesa e enxugou as mãos no avental. Ela se aproximou e sentou-se ao lado do marido, colocando a mão sobre a dele. A gente já passou por coisas piores, Carlos. Lembra quando você estava doente e não tinha nem como comprar remédio? Deus proveu. Ele não vai desamparar a gente agora. Carlos baixou a cabeça. Ele lembrava, sim. Lembrava das noites em claro, da febre alta, dos exames que confirmaram um tumor no estômago. Lembrava também das orações da igreja, das mãos dos irmãos sobre sua cabeça, dos jejuns que muitos fizeram por ele. E acima de tudo, lembrava do dia em que o médico, surpreso, disse que o tumor havia regressido sem explicação médica. Mas dessa vez é diferente, Mariana. Não é só a gente. Tem as contas, o aluguel, a luz. E se a gente perder a casa? Para onde a gente vai? Mariana não respondeu logo. Em vez disso, pegou a Bíblia que ficava sobre a mesinha ao lado do sofá e a abriu em Salmos 18. Ela leu baixinho, mais para si mesma do que para o marido. Nas minhas angústias clamei ao Senhor, clamei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Carlos suspirou. Ele conhecia aquelas palavras. Conhecia muitas palavras da Bíblia, na verdade. Mas naquele momento, elas pareciam distantes, como se fossem para outras pessoas, não para ele. Eu não sei mais orar, Mariana. Não tenho palavras. Só tenho esse vazio aqui dentro. Mariana fechou a Bíblia e segurou as mãos do marido com mais força. Não precisa de palavras bonitas, Carlos. Deus ouve até o suspiro da gente. Ele sabe o que a gente está sentindo antes mesmo da gente falar. A noite do clamor. Naquela noite, depois do jantar simples, Carlos foi para o quarto e ajoelhou-se ao lado da cama. Não havia palavras elaboradas, nem frases decoradas. Só lágrimas. Lágrimas de cansaço, de medo, de uma fé que, embora pequena, ainda resistia. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não é por mim, não. É pela Mariana. É pelos nossos filhos. Eu não aguento mais ver eles com fome. Eu não aguento mais essa vergonha de não poder pagar o que a gente deve. Se o Senhor não ajudar, eu não sei o que vai ser de nós. Ele não sentiu nenhuma emoção forte, nenhum arrepio, nenhuma voz do céu. Só um silêncio profundo, como se Deus estivesse ali ouvindo, mas sem pressa de responder. No dia seguinte, domingo, Carlos e Mariana foram para a igreja como sempre faziam, mesmo quando as coisas estavam ruins. Não era fácil. Muitas vezes Carlos pensava em desistir, em ficar em casa e não enfrentar os olhares dos outros. Mas Mariana sempre dizia: a gente não vai à igreja pelos outros. A gente vai por nós mesmos. Porque é lá que a gente encontra força. E naquele domingo não foi diferente. Durante o culto, enquanto os irmãos cantavam, Carlos sentiu o coração pesado. Ele não conseguia cantar, não conseguia nem levantar as mãos. Só conseguia repetir mentalmente: Senhor, me ajuda. Por favor, me ajuda. A visita inesperada. Na segunda-feira seguinte, enquanto Carlos pintava a cerca de uma casa no bairro vizinho, um carro parou em frente ao terreno. Um homem de terno simples, mas bem vestido, saiu do carro e se aproximou. Boa tarde. O senhor é que está fazendo serviço aqui? Sim, senhor. Sou eu. Meu nome é Roberto. Sou dono de uma pequena construtora aqui perto. Estava passando e vi o seu trabalho. Gostei do capricho. O senhor tem experiência com pintura predial? Carlos sentiu o coração acelerar, mas tentou manter a calma. Tenho sim. Já trabalhei em várias obras. Pois é, eu estou precisando de um pintor para um prédio que estou reformando. Não é um serviço grande, mas é para já. Se o senhor tiver interesse, pode começar amanhã. Carlos quase não acreditou. Ele olhou para o homem, esperando que fosse uma brincadeira, uma pegadinha. Mas o rosto de Roberto era sério. Eu aceito sim. Muito obrigado. Ótimo. Chegue às 7 no endereço que vou te passar. E não se preocupe com o material. A gente fornece tudo. Roberto anotou o endereço em um papel e entregou a Carlos.
Antes de ir embora, ele olhou para Carlos com um sorriso. Às vezes, as coisas demoram, mas quando vem, vem no momento certo. Carlos ficou parado ali, segurando o papel, sentindo as pernas tremarem. Ele não sabia como, nem porquê, mas sabia que aquilo era uma resposta. Uma resposta àquela oração sem palavras da noite anterior. A oferta que veio sem pedir. Naquela mesma tarde, enquanto Mariana arrumava a casa, alguém bateu à porta. Era o irmão João, um dos cooperadores da igreja, que morava algumas ruas acima. Irmã Mariana, tudo bem? Vim trazer umas coisas que a irmã Clara separou para vocês. Ela disse que não precisa devolver. João entregou a Mariana uma sacola com alimentos, arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar e até um pacote de carne. Mariana sentiu os olhos encherem d'água. Mas, irmão João, a gente não pediu nada. Eu sei. Mas o Senhor põe no coração da gente ajudar. E a irmã Clara falou que vocês estavam passando por um aperto. Não é vergonha nenhuma receber ajuda, irmã. Às vezes a gente precisa deixar Deus trabalhar através dos outros. Mariana não conseguiu segurar as lágrimas. Obrigada, irmão. Obrigada mesmo. João sorriu e foi embora. Mariana entrou em casa e colocou a sacola sobre a mesa. Quando Carlos chegou mais tarde e viu aquilo, ele não disse nada. Só abraçou a esposa e chorou junto com ela. Deus não desampara Mariana. Ele não desampara. O sonho e a descoberta. Alguns dias depois, Carlos começou a trabalhar na obra indicada por Roberto. O salário não era alto, mas era suficiente para quitar as dívidas mais urgentes e colocar comida em casa. As coisas estavam começando a melhorar, devagar, mas estavam. Uma noite, depois de um dia exausto de trabalho, Carlos deitou-se e teve um sonho estranho. No sonho, ele via o celular de Mariana aberto em uma conversa. Era uma mensagem de um homem que ele não conhecia, com palavras que o deixaram desconfortável. Ele acordou assustado, o coração batendo forte. No início, tentou ignorar. Foi só um sonho, pensou. Mas a imagem não saía da sua cabeça. Ele não queria desconfiar de Mariana. Ela sempre tinha sido uma esposa fiel, uma mulher de Deus. Mas algo dentro dele não o deixava em paz. Depois de alguns dias de luta interna, Carlos decidiu falar com Mariana. Não de forma acusatória, mas com o coração aberto. Mariana, eu tive um sonho esses dias. Um sonho que me deixou preocupado. Eu vi o seu celular aberto, com mensagens de um homem que eu não conheço. Eu não quero pensar mal de você, mas preciso saber. Tem alguma coisa que você não está me contando? Mariana ficou pálida. Ela baixou a cabeça e depois de alguns segundos começou a chorar. Carlos, eu sinto muito. Eu não queria que você soubesse assim. Eu não queria que você soubesse de jeito nenhum. Ela pegou o celular e abriu a conversa. Era verdade. Havia mensagens de um homem, um antigo colega de trabalho, que havia começado a mandar elogios, depois declarações. Mariana tinha respondido algumas vezes, mas sempre com cautela. Até que em um momento de fraqueza, ela tinha permitido que a conversa fosse além do que deveria. Eu nunca traí você, Carlos. Juro que não. Mas eu sei que já traí no coração. Eu me sinto horrível. Eu não sei o que deu em mim. Carlos sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo dos seus pés. Ele amava Mariana. Amava mais do que qualquer coisa. E agora aquilo. Ele não gritou. Não xingou. Só sentiu uma dor profunda, como se algo dentro dele tivesse se partido. Por que, Mariana? Por que você fez isso? Eu não sei, Carlos. Eu estava tão sofrida, tão cansada. A gente só brigava por causa de dinheiro, por causa das contas. E aí ele começou a me elogiar, a dizer que eu era bonita, que eu merecia mais. Eu sei que não tem desculpa. Eu sei que eu errei. Carlos ficou em silêncio por um longo tempo. Ele olhava para as mãos, para o chão, para qualquer lugar menos para a esposa. Até que finalmente ele falou: a gente vai na igreja amanhã. A gente vai falar com os irmãos. Não é para julgar você, Mariana. É pra gente buscar ajuda. Porque sozinhos a gente não vai conseguir. Mariana chorava sem parar. Você ainda me quer? Depois de tudo isso? Carlos respirou fundo. Eu não sei o que eu sinto agora. Mas eu sei que Deus não desistiu da gente. E se ele não desistiu, a gente também não pode desistir. A restauração. Naquela noite, Carlos e Mariana não dormiram. Passaram horas conversando, chorando, se despedaçando perante Deus. No dia seguinte foram à igreja e pediram para falar com os irmãos mais velhos. Não foi fácil. Foi humilhante. Mas foi necessário. Os irmãos os receberam com amor. Não houve julgamento, não houve condenação. Só oração. Muita oração. Irmãos, a gente errou. A gente precisa de ajuda. A gente não quer perder o que a gente tem com Deus.
O irmão Paulo, um dos cooperadores mais experientes, colocou as mãos sobre os ombros deles e orou. Senhor, tu conheces o coração deles. Tu sabes das lutas, das tentações, das fraquezas. Mas tu também sabes do arrependimento. Perdoa, Senhor. Restaura. Porque a obra que tu começaste, tu vais terminar. Nos dias que seguiram, Carlos e Mariana começaram a reconstruir não só o casamento, mas também a confiança um no outro. Não foi rápido. Não foi fácil. Houve noites de choro, dias de silêncio, momentos em que pareceu que nada iria melhorar. Mas eles não desistiram. Porque, como o irmão Paulo tinha dito, a obra que Deus começa, ele termina. O chamado para servir. Alguns meses depois, a vida de Carlos e Mariana havia mudado. As dívidas estavam quase todas quitadas, o trabalho na construtora tinha se tornado fixo, e o mais importante, o casamento estava sendo restaurado. Um dia, depois do culto, o irmão Paulo aproximou-se de Carlos. Irmão, a gente tem precisado de ajuda na limpeza do templo. Você teria disponibilidade para ajudar? Carlos ficou surpreso. Mas eu não sei fazer nada disso direito. Não é questão de saber, irmão. É questão de servir. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Carlos aceitou. Começou a ir mais cedo aos cultos para ajudar na limpeza, na organização, no que fosse preciso. E aos poucos ele foi percebendo que enquanto servia, sua própria alma era curada. Um dia, durante uma campanha evangelística, Carlos foi convidado a acompanhar alguns irmãos para visitar casas no bairro. Ele hesitou. Nunca tinha feito aquilo antes. Mas mais uma vez ele aceitou. Na terceira casa que visitaram, um jovem os recebeu com desconfiança. O que vocês querem? Nós só queremos falar um pouco sobre Jesus Cristo, disse Carlos. Sobre como ele pode mudar a vida da gente. O jovem, que se chamava Lucas, olhou para eles com ceticismo. Jesus? Eu já ouvi falar dele, mas nunca vi nada mudar na minha vida. Eu também já pensei assim, disse Carlos. Até o dia em que eu vi que sem ele, a minha vida não tinha sentido. Lucas os deixou entrar. E enquanto Carlos falava, ele percebeu que não estava só compartilhando uma mensagem. Estava compartilhando a própria história. As lutas, as quedas, a restauração. No final da visita, Lucas estava chorando. Eu quero isso. Eu quero essa paz que vocês têm. Na semana seguinte, Lucas estava na igreja. E algumas semanas depois, ele foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. A multiplicação da bênção. O testemunho de Carlos e Mariana começou a se espalhar na igreja. Não porque eles contassem para todo mundo, mas porque a mudança neles era visível. O casamento que antes estava quebrado, agora era um exemplo de restauração. A vida financeira que antes era um caos, agora estava organizada. E a fé que antes estava abalada, agora era inabalável. Um dia, Lucas chegou para Carlos com uma notícia. Irmão Carlos, meu pai quer vir à igreja. Ele viu a mudança em mim e quer saber mais sobre isso. Carlos sorriu. Isso é Deus, Lucas. Isso é Deus trabalhando. E assim, o pai de Lucas também começou a frequentar os cultos. E algum tempo depois, ele também foi batizado. A lição aprendida. Anos depois, Carlos olhava para trás e via como Deus tinha agido em sua vida. Não de forma espetacular, não com milagres estrondosos, mas de maneira quieta, constante, fiel. Ele aprendeu que Deus não promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. O arrependimento verdadeiro traz restauração, não condenação. Servir a Deus não é sobre capacidade, é sobre disponibilidade. A obra que ele começa, ele termina. E acima de tudo, ele aprendeu que não importa quão profunda seja a queda, Deus estende a mão para nos levantar. Fique firme. Se você está lendo esta história e se identifica com as lutas de Carlos e Mariana, saiba uma coisa, Deus não desistiu de você. Talvez você tenha errado. Talvez você esteja passando por uma prova que parece não ter fim. Talvez você sinta que não tem mais forças para continuar. Mas fique firme. Não importa o que você já fez. Não importa quão longe você acha que está. Deus está esperando por você. Como está escrito em Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A profundidade da restauração, quando Deus reescreve a história. Carlos nunca esqueceu o dia em que, após anos de batalhas, finalmente sentiu o peso das correntes se quebrar. Não foi um momento de êxtase ruidoso, mas uma certeza quietinha, como um suspiro de alívio depois de uma longa corrida. Ele estava sentado no banco da igreja, ouvindo o hino Jesus, tudo para ti, aquele que falava de entrega total, e quando as palavras, meus pecados perdoados, ecoaram em seu coração como uma promessa selada.
Não foram lágrimas de desespero, mas de gratidão. Não foi um grito, mas um murmúrio. Obrigado, Senhor. Eu não merecia, mas o Senhor me deu outra chance. E essa chance não era só para ele. O reencontro com a família, quando Deus restaura o que foi quebrado. Mariana, sua esposa, tinha sido seu maior apoio nos momentos mais sombrios. Mesmo quando Carlos se afastou, ela continuou orando. Não com palavras bonitas, não com frases decoradas, mas com o coração partido, ajoelhada ao lado da cama, repetindo: Senhor, traz ele de volta. Não deixe o inimigo vencer. Quando Carlos voltou para casa depois do primeiro culto após seu arrependimento, Mariana não fez sermão. Não perguntou: onde você esteve? Ou por que demorou tanto? Ela simplesmente o abraçou e disse: eu sabia que você voltaria. Deus me mostrou em sonho que você estaria aqui hoje. Carlos ficou surpreso. Um sonho? Não foi um sonho comum, ela explicou. Eu vi você de pé, com as mãos levantadas, e uma luz brilhando sobre você. E ouvi uma voz dizer: ele voltou. Aquilo o marcou profundamente. Não porque fosse uma revelação espetacular, mas porque confirmava que mesmo quando ele estava perdido, Deus já estava trabalhando em seu favor. A provação que veio depois da vitória. Por que, Senhor? Mas a jornada não foi um mar de rosas. Poucos meses depois de sua restauração, Carlos enfrentou uma nova prova, o diagnóstico de Mariana. Uma tarde, depois de sentir dores persistentes, ela foi ao médico. Os exames revelaram um nódulo no útero. O médico sério disse que seria necessário fazer uma biópsia. Pode ser benigno, mas precisamos investigar. Carlos sentiu o chão sumir. De novo, Senhor? Por quê? Ele se lembrou das noites em que orava sozinho, pedindo forças. Eu já passei por tanto, não é justo. Mas então, uma voz suave, não audível, mas clara em seu espírito lhe disse: confie em mim. Eu não mudei. E foi isso que ele fez. A fé em ação, ofertando o último, confiando no invisível. Naquela semana, o dinheiro estava curto. O aluguel estava atrasado, as contas se acumulando, e agora, os exames de Mariana. Mas quando chegou o momento da oferta no culto, Carlos não hesitou. Colocou na bolsa o pouco que tinha, o suficiente para pagar apenas uma das contas, e orou: Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não é muito, mas é o que temos. Que o Senhor abençoe. Mariana, ao seu lado, apertou sua mão. Ela não disse nada, mas o olhar dela falava: Deus vai prover. E ele proveu. 2 dias depois, o irmão que havia ajudado Carlos no passado apareceu na porta de sua casa. Irmão, o Senhor me colocou no coração para trazer isso para vocês. Era um envelope com exatamente o valor das contas atrasadas e dos exames. Carlos não perguntou como ele soube. Não precisava. Deus sabe. O milagre silencioso, quando a medicina confirma o sobrenatural. Os resultados da biópsia chegaram: benigno. O médico, surpreso, disse: esse tipo de nódulo geralmente não some sozinho. Mas no seu caso, ele regressou. É raro, mas acontece. Carlos e Mariana sabiam que não era sorte. Era Deus respondendo às orações. Naquela noite em casa, eles se ajoelharam juntos e agradeceram. Não com palavras elaboradas, mas com lágrimas de gratidão. Senhor, o Senhor é fiel. Mesmo quando duvidamos, o Senhor não nos abandona. O chamado para servir, agora é a sua vez. Com o tempo, Carlos começou a sentir um desejo crescente de servir, não por obrigação, mas por amor. Um dia, o irmão mais velho da congregação o chamou. Carlos, nós precisamos de alguém para ajudar na limpeza do templo. Você topa? Ele aceitou sem hesitar. Não era um cargo de destaque, não era algo que chamaria atenção. Mas para Carlos, era uma oportunidade de retribuir. E foi ali, varrendo o chão do salão de cultos, que ele ouviu uma voz, não audível, mas clara em seu coração. Assim como você está limpando este lugar, eu limpei sua vida. Agora vai e faça o mesmo por outros. O jovem que voltou, quando Deus usa nossas feridas para curar outros. Lucas não foi o único que Carlos alcançou. Certa vez, enquanto fazia visitas com outros irmãos, ele encontrou Rafael, um antigo colega de trabalho que também havia se afastado da igreja. Rafael estava sentado na calçada com uma garrafa de cerveja na mão, o olhar vazio. Rafael. Carlos. Que surpresa! O que você está fazendo aqui? Vim te buscar, irmão. Buscar? Eu não quero saber de igreja, Carlos. Você não sabe o que eu passei. Eu sei. Eu também já estive onde você está. Mas Deus não desistiu de mim. E Ele não desistiu de você. Rafael ficou em silêncio. Então, depois de um longo suspiro, ele disse: tá bom, vou só uma vez. E foi assim que Rafael voltou. O batismo que mudou uma família. Rafael não só voltou como se entregou de vez. No dia do seu batismo, a igreja estava cheia.
Sua mãe, que nunca havia frequentado a CCB, estava lá, chorando. Seu pai, um homem duro, de poucos sorrisos, também veio, e para surpresa de todos, aceitou o convite para estudar a Bíblia. Meses depois, o pai de Rafael também foi batizado. Naquele dia, Carlos olhou para a família reunida nas águas batismais e lembrou-se de quando pensava que sua vida estava arruinada. Deus não só o restaurou como o usou para restaurar outros. A lição que vai além das palavras. Hoje, quando Carlos compartilha seu testemunho, ele não fala de si mesmo. Ele fala de um Deus que não desiste. Eu já estive no fundo do poço. Já pensei que não tinha mais jeito. Mas Deus me tirou de lá. Não porque eu merecia, mas porque Ele é bom. Ele olha nos olhos de quem o ouve e diz: se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você também. Não importa o que você já fez. Não importa quão longe você acha que está. Deus está esperando de braços abertos. E então, com voz firme, ele repete as palavras que um dia o salvaram. Fique firme. O culto de ação de graças, quando a igreja celebra a fidelidade de Deus. Em um domingo especial, a congregação se reuniu para um culto de ação de graças. Não era um evento grandioso, não tinha banda famosa nem palestrantes convidados. Era apenas o povo de Deus, reunido para agradecer. Carlos subiu ao púlpito, não como pregador, mas como testemunha. Ao seu lado estavam Mariana, Lucas, Rafael e seus pais. Todos ali representavam vidas transformadas. Ele não fez um discurso longo. Apenas disse: se hoje eu estou aqui, não é por mim, é por Deus. Ele me segurou quando eu ia cair. Ele me levantou quando eu não tinha forças. Ele me deu uma família quando eu pensei que tinha perdido tudo. E se ele fez isso por mim, ele pode fazer por qualquer um que estiver disposto a confiar nele. Então, a congregação entoou o hino grande ao Senhor, e Carlos, com os olhos cheios de lágrimas, sussurrou: valeu a pena, Senhor. Tudo valeu a pena. A última lição não é sobre você. Anos depois, já como cooperador na obra, Carlos foi abordado por um jovem que havia se afastado. Irmão Carlos, como o senhor conseguiu ficar firme depois de tudo que passou? Carlos sorriu. Não era um sorriso de orgulho, mas de alguém que sabe que não foi por suas próprias forças. Eu não fiquei firme por mim. Fiquei firme porque Deus me segurou. Quando você entende que não é sobre você, mas sobre Ele, tudo muda. E com isso, ele repetiu as palavras que agora faziam parte de sua vida. Não temas, eu te ajudo. Epílogo. Uma história que continua. A história de Carlos não terminou ali. Ela continua. Mariana hoje ajuda outras mulheres que passam por provações semelhantes. Lucas se tornou um jovem dedicado, servindo na obra com os adolescentes. Rafael e sua família agora congregam juntos, e seu pai, que antes era indiferente, hoje é um dos que mais incentivam os novos. Carlos segue firme, não porque nunca mais teve dúvidas ou provações, mas porque aprendeu a confiar naquele que nunca falha. E se você está lendo isso hoje, saiba: Deus não mudou. Ele ainda está segurando você pela mão direita, dizendo: não temas, eu te ajudo. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.